Fala galera, estamos aqui no nosso sexto episódio da terceira temporada do nosso podcast Osteopatia Científica e hoje nós temos um convidado muito especial que é osteopata, que é quiropata. Ele vai falar mais dele aí. Du, valeu. Fala, Léo, tudo bom? Fala galera, sexto episódio da terceira temporada e hoje a gente está aqui com o cara que adora dar uma estaladinha. Acho que todos nós, né? Obrigado pelo convite, Ele nunca pessoal. ouviu Obrigado isso aí. Foi top, top estar da aqui com dele. vocês. E aí, Eduardo, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Show de bola estar aqui com vocês aí. E vamos pro podcast, né? Ó, diretamente da capital brasileira do basquete, de Franca, certo, Pois, Du? pois é. Aqui o bicho Direto pega. da capital brasileira do basquete de Franca. Du, fala um pouco da sua formação para a galera aí. Fala, você é físio, ósteo, quiro, cozinheiro, que mais você faz? Churrasqueiro, Ai, ai. padeiro, que mais? Que mais? Ah, Galera, eu sou fisioterapeuta, né? Formei em 2000, 25 anos aí praticamente de graduação, né? E todo o foco do meu estudo ao longo de todo esse tempo foi a terapia manual, que foi onde eu encontrei sentido na coisa, vamos dizer assim, né? Eu fiz a formação, né, com o Léo Nascimento aqui, na mesma sala que ele, de osteopatia, na escola de Madrid. Cara, eu tenho grandes memórias, saudades demais do nosso tempo lá, viu, Léozão? Era top, absurdo. Nossa turma era demais, bicho. muito Esses bom. dias para trás, esse dia para trás, me encontrei com um Tuco lá em Belo Horizonte, tomando café Ah, da manhã lá no hotel que eu te encontrei também aquele dia, lembra? A gente se verdade, encontrou verdade. lá no mesmo hotel, eu encontrei com o Tuco, troquei ideia com ele, tomei café com o Tuco. Eu sei, cara, é muito louco, cara, essas histórias da escola A de turma Madrid. fodida, né, cara? Porque Muito. olha o que saiu de gente boa de lá, cara. Muito, cara. Muito. Absurdo. Nossa turma foi absurdo. Absurdo. E aí depois eu fui para quiropraxia, acho que, sei lá, acho que a quiropraxia acabou me escolhendo, né? Uma história muito, uma simbiose muito interessante com a quiro, né? Ela que acabou me puxando e me levando para os estudos, né? Enfim, eu acabei estudando basicamente aí os métodos de terapia manual e Maitland, Mackenzie, Mulligan com Palmiro, e, enfim, uma formação bem ampla, né? E também estudei com alguns nomes internacionais na área aí de terapia manual, né? Então, 25 anos estudando, cara, até hoje, bicho, não parei não, tá? Tô aqui firme e Du, forte. com quem que você fez a Quiro? Como que você Eu fez? fiz com a Inês, eu fiz aquilo eu fiz com a Inês Nakashima na época, que A era Inês, né? a Tá. Inês, você lembra dela? Lembro, Fiz com lembro. a Inês Nakashima, faz tempo que eu não a vejo, faz muitos Cara, anos que eu não vejo a Inês. sabe um negócio que Eu é acho que muito. ela tá em São Paulo, não tá? Tá, Ela tá aqui, né? Deve estar em São Paulo. tá, mas eu acho que ela nem dá curso mais. Não, eu também acho que não. Ela tá Acho só que não. clinicando, eu acho. Quando eu fiz a formação de Quiro, eu fiz com o Matheus de Souza em 2002 Sim, cara. e a Inês era monitora, Aí, ó. porque o negócio era na clínica da família da Inês. Porque a Exato. família toda dela é de Quiro, né? De Sim. acupuntura, não sei o que tal. E aí era na clínica da família e fiz com o Matheus de Souza. E aí, sabe uma coisa que é interessante? A gente fez, e aí no curso era curso livre de Quiro. Então tinha tudo que você pode imaginar na sala. Aí que aí depois a Inês, como ela tinha feito a físio, ela falou: não, vou ensinar só para fisioterapeuta. Mas na Perfeito. época era curso livre. Caramba, cara. 2002, cara. 2002. 2002, 2002. 2003. Aí, olha como a gente tá velho, Du. Cara, eu fiz meu curso com a Inês. O meu curso com a Inês foi em 2000. Quando é que a gente formou na Madrid? 2009? 2009, você deve ter feito 2007, por aí, não foi? Foi por aí. É. 2008, 2007, 2008. Foi por aí. Você sabe por que que eu lembro? Olha aí, ó. Eu lembro que teve uma vez, numa aula de osteopatia, que a gente sentou do lado da maca um do outro, aí você falou assim: Meu, eu fiz o curso de Quilo e tem essa aula aqui de membro superior, o que que você acha disso aqui? Aí você foi me mostrando um PowerPoint de umas aulas e a gente assistindo aula de outra coisa. E aí você foi me mostrando um PowerPoint de membro superior, eu falei: Essa manobra é muito louca, hein? Isso aí, sei lá, hein? E não sei o quê. A gente trocando ideia de outra coisa. Eu lembro disso. Então foi mais ou menos isso. Foi Foi. 2007, 2008 que a gente formou 2009, né? Foi exatamente isso, cara. Exatamente isso. Foi bem nessa época aí. E a partir daí não parei mais, né, cara? Aí eu fui para a sala de aula com a Inês, fui monitor dela muito tempo.
E depois que a Inês foi parando, eu fui assumindo a cadeira, né, de professor. E tô até hoje, cara. Eu tô até hoje. Tá aí, firme e forte. E hoje você dá curso no Brasil todo, né? O curso é quiropraxia, como que é? Quiropraxia científica. Quiropraxia, hoje o nome dele é quiropraxia clínica científica, né? Esse nome foi transformado em 2014. Tá. Foi um ano antes, né? Um ano antes eu encontrei com a prática baseada em evidências, né? Que até então eu não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento entrou na minha vida em 2013, por aí. Primeiro professor que eu ouvi falar sobre o método, ele, na verdade, ele trouxe para o Brasil, ou pelo menos foi o que eu tinha conhecimento na época, né? Com o nome de medicina baseada em evidências, que foi o professor Luiz Cláudio Corrêa. Ele é Sim, cardiologista da Universidade Federal da Bahia, se não me engano, ele está lá até hoje. sim, sim. O Luiz é um grande professor, né? E depois os estudos com Léo Costa e com outros nomes aí da prática baseada em evidências, isso, cara, automaticamente me fez transformar o curso de quiropraxia, aonde eu inseri nele, fui tirando as bases filosóficas e fui inserindo ciência e fiz isso e continuo fazendo isso, né, até hoje. Então, o curso eu troquei o nome, na verdade foi uma adição, né? Eu adicionei o nome. Então era um curso, o curso chamava Quiropraxia Clínica e a partir de 2014 ele virou Quiropraxia Clínica Científica, justamente por essa transformação da prática baseada em evidências que causou não só na minha vida, mas Quando, especialmente quando nos você estudos. passou a fazer esse trabalho mais baseado em evidência, fazendo essa atualização de conceitos e dando essa nova direção de raciocínio em cima das manipulações, como é que você viu o seu distanciamento, você pessoalmente como quiropata, o seu distanciamento da quiropraxia habitual? Como é que você viu isso? O quanto você acha que você descolou da quiropraxia? Como é que isso reflete a profissão de uma maneira geral? Cara, eu descolei 1000%. Porque o descolamento, a filosofia, ela realmente ela não condiz em nada com a ciência, né? Da quiropraxia, falando da quiropraxia, tá? Sim, da quiropraxia. Então foi um descolamento 1000% aí. Não tem como você seguir filosofia e ao mesmo tempo seguir a base científica do método. A diferença é colossal a diferença. O abismo é gigantesco, né? Então, isso, cara, isso acabou despertando curiosidade, né? Isso acabou causando confusão. É óbvio que aqueles que defendem, e até hoje, tá, Léo? Até hoje tem confusão no meu Instagram uma vez por semana. Treta é direto lá. Né? Então, assim, nada mudou em 14 anos, desde 2014 para cá, nada mudou. Já são 10, 11 anos falando sobre quiropraxia baseada em evidências, Ô, eu Du, continuo sendo atacado no Instagram semanalmente. ô, Nada Du, mas mudou. Há você sabe o que 11 é anos. pior? O pior de Entendeu? faz mais de 10 anos que os caras te atacam com os mesmos argumentos. É isso, irmão. É Qual que é o exato. argumento? Não, mas na minha prática funciona. É isso. É impressionante como Não, os caras não evoluem o argumento, né? O cara você não fala, evolui o argumento. brother, mas isso aí eu expliquei há 5 anos para você, entendeu? É, Entendeu? Aí fica foda discutir, entendeu? Porque você fala assim, não dá, não dá. Eu Agora, abstraio. Du, Já largo pra lá e deixo falando sozinho, cara. Porque não dá, em realmente não termos dá. Não dá práticos, mais. que é uma coisa que a gente bate muito, que é assim, o pessoal acha que quando você vai para a ciência, quando você vai basear a sua prática na ciência, o pessoal acha que é uma coisa assim que dá um trabalho do cacete. Porra, mas eu vou ter que ler um artigo para atender meu paciente, eu vou ter que ficar olhando para ver se mudou a manipulação, se mudou o entendimento para poder atender meu paciente. Vai. Mas uma coisa que a gente está tentando mostrar é que, assim, cara, dá trabalho porque você não está acostumado com a linguagem científica, você não está acostumado a lidar com a ciência no dia a dia. É por isso que dá trabalho. Quando você se acostuma a lidar com a ciência no dia a dia, você entende aonde ela encaixa no seu trabalho. E eu falei isso justamente para você poder explicar o seguinte: no dia a dia, no resultado prático, o quanto mudou a eficiência do que você faz. Dá um exemplo prático. Olha, antes eu levava tanto tempo, antes eu precisava fazer isso, aquilo, agora mudou porque a minha resposta terapêutica é assim.
Dá em termos práticos. Explica o que que a ciência mudou no dia a dia para você de resultado. Como é que você é mais eficiente hoje como profissional por causa da ciência? Boa, Léo. Cara, primeiro ponto, eu sou muito mais eficiente avaliando pacientes hoje. Avaliando. Utilizando testes clínicos sem enrolação, sem firula de teste clínico. Né? Se a gente tem ali, por exemplo, vai avaliar uma sacroiliaca, tem os clusters definidos. São quatro, cinco testes que você vai utilizar e é aquilo ali, ponto final. São quatro, cinco testes, não tem que inventar moda. Então, isso me ajudou demais a ser mais, Ô, Du, a tirar o ruído da minha avaliação. ô, Né? Eu Du, consegui o, limpar ela, tá? Deixar ela mais clara, mais limpa. ô, Du, você Fala, falou Léo. isso aí, o Doni morreu. Quê? O Doni morreu quando você falou isso aí. Ó, eu tava aqui olhando, ele caiu e morto. Desculpa. Tombou. Caiu, não deu, não resistiu, Não não deu, resistiu. morreu. Morreu. E ai, cara, esse é o ponto da avaliação, a gente conseguir fazer ela mais rápido. E, cara, se você faz uma avaliação mais rápida, mais precisa, o tratamento acaba puxando a mesma linha. Você vai fazer um tratamento menos enrolado. Claro que existe um raciocínio clínico muito foda, mas você abrange um raciocínio clínico mais encurtado. Você, né, é aquela coisa de você não vai muito longe com o raciocínio clínico, não viaja muito à Você distância, limpa ele fica mais enxuto, ele fica mais apertado. você Então tira o você faz, ruído do tira o paciente. ruído, tira o Ah, ruído e a gente faz escolhas mais precisas, vamos colocar assim, né? Manipula quem tem que ser manipulado, exercita quem tem que ser exercitado e ponto final. Não fica colocando coisa onde não deve. Então, a avaliação acaba sendo um guia fenomenal para o tratamento. Hoje eu não consigo tratar sem avaliar, cara. Não tem como mais, né? agora tem uma coisa que eu vou te perguntar, que é uma coisa que pega muito o pessoal. Porque você entra num problema, um problema bom, que é assim, a partir do momento que você passa a ser mais eficiente, você, teoricamente, faz menos sessões com o seu paciente, porque você gera mais resultado por sessão. E aí você gira esse paciente mais rápido da a sua agenda esvazia mais rápido, certo? E Certo. aí fica esse medo. O pessoal tem essa questão também, que assim, o problema de você ser muito eficiente é que você gira mais rápido a sua agenda. Você faz duas, três sessões e você mandou o paciente embora. Por quê? Porque ele não precisa? Não, é porque daqui para frente ele faz sozinho, ele não precisa de mim. Entendeu? Como é que você resolve isso com os seus pacientes? Porque também entra nisso, porque é uma dúvida que o pessoal que faz o teu curso também fica, porra, Edu, mas se eu for muito bom, eu vou fazer uma sessão, o paciente foi embora, e aí? Ah, cara, mas aí existe um negocinho chamado boca a boca, que é o melhor marketing que existe no planeta Terra. Não tem nada igual esse negócio do boca a boca. Até hoje não inventaram um negócio melhor que isso. Né? E o boca a boca ele toma proporções gigantescas, cara. É gigantesca a proporção. Então, por exemplo, ontem, vou dar um exemplo de ontem. Eu encaixei um paciente ontem no meu último horário, ela com uma crise de torcicolo, né? Aí ela chegou aqui para mim e falou assim: Eduardo, eu já mandei aqui para você pelo menos umas 20 pessoas e ela nunca tinha vindo. Ela não me conhecia pessoalmente, não. Ela só mandava. Por que você não Ela vai só no queria Eduardo? Por que você não vai no falar. Eduardo? Por que você não vai no Eduardo? E nunca veio. Ela falou assim: agora eu tô entendendo por que que os outros precisam de você, né? E agora ela percebeu que estava numa situação que precisava de ajuda. Ela veio para mim e falou assim: você sabia que você é famoso? Não, não faz isso não. Aí também não, né? Ou seja, ela divulgando o nome, todo mundo que ela divulgava já tinha ouvido falar de alguma forma. E, cara, isso não tem preço, irmão. Você entende? Isso aí é muito. Vamos dizer assim, é um ponto que nós profissionais. Todos os profissionais deveriam almejar, deveriam mirar, que é o marketing de indicação, de referência, o que a gente conhece como marketing de boca a boca. Ficar captando paciente pelo Instagram, ficar captando paciente pelo Google, importa, funciona e é legal. Mas, cara, esse boca a boca é poderoso demais, irmão. Tem que ter medo, não. Quanto mais alta a gente dá, mais o paciente fala bem, mais pessoas vão aparecer no consultório. Não pode ter medo disso, não. Tem que deixar acontecer. Ó, e uma Eu, coisa que vocês falaram aqui antes, que eu vivi isso dentro de uma sala de aula de osteopatia. Eu dou aula pela Escola de Madrid e eu estava dentro de uma sala de aula e uma aluna foi fazer uma pergunta sobre um caso clínico de um paciente dela. E aí ela começou assim: não, por
porque o paciente tem uma dor no ombro. Aí o que acontece? Eu avaliei o captor ocular e aí deu positivo. Aí eu avaliei a ATM, aí deu positivo. Aí eu avaliei não sei o quê e deu positivo. Aí eu não sei, aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, mas espera um pouquinho. Qual que é o padrão de movimento alterado do ombro? Ela ficou olhando para minha cara assim e falou: Como? Eu falei, não. A dor aparece nos primeiros graus de amplitude de abdução, adução, extensão, flexão. Qual que é a comorbidade que esse paciente tem? Tem alguma alteração metabólica significativa? Uma avaliação básica que a gente vai fazer para descartar uma capsulite adesiva, uma instabilidade glomerular, um pensamento subacromial, o básico do básico que a gente está falando. Então, o que acontece? O que eu percebo? Em algumas formações, como quiropraxia e osteopatia, eles começam a colocar tanto floreio no negócio que pode estar causando a dor do paciente, que o aluno, quando chega no consultório, olha para o paciente e fala assim: porra, mas ele tem tudo. E ao mesmo tempo ele não avaliou nada. É isso. Você fala, porra, mas você não avaliou a amplitude? Você não avaliou se ele tem dor no passivo ou no ativo? Você não avaliou o padrão de movimento que está alterado? Você não fez um teste de instabilidade glomerular? Você não, sabe, assim, você não viu se tem uma relação de instabilidade de cintura escapular? É o básico. Então, o que É o acontece? básico. Eu percebo que muitas vezes a quiropraxia e a osteopatia, elas entram numa complexidade desnecessária da avaliação, que é tipo Dom Quixote lutando com o moinho de vento, que a gente falou até no podcast do Pierre Lhermitte, que é um cara que fala de princípio filosófico, é a mitologia osteopática, ele tem um livro escrito Atividade disso. profissional. E aí ele fala assim, cara, a gente tem hora que a gente começa a florear tanto na avaliação que a gente não avaliou. Você fica 2 horas com o paciente e fala assim, o que que ele tem? Putz, acho que ele é vesgo. Tá, mas isso não dá dor no ombro. Ah, mas Faz ele, isso. a ATM tá ruim. Tá, mas o que que isso tem a ver com o ombro, cacete? É isso aí. Sabe? Então, assim, a ciência, ela vem para simplificar. E aí tem até uma coisa que eu trouxe, eu vim com uma camiseta em homenagem ao Du, nem mostrei ainda. Isso. Certo, Du? Maravilhoso. A ciência não está preocupada com a sua opinião, com se a sua prática funciona ou não. A ciência está relacionada com o resultado. E resultado é dinheiro no seu bolso. Porque aí volta para o assunto. Quando você dá resultado, o que que o paciente faz? Ele indica um, dois, três, quatro, sua agenda está cheia. Dá resultado. Não é isso? É isso aí. Outra, tem que completar aqui a pergunta do Léo. Tem a parte financeira também, né, galera? Se você dá resultado mais rápido, é óbvio que você não vai cobrar igual os outros estão cobrando. É óbvio isso, né? Exato, Nem falar, exato. né? Então acaba compensando. Uma coisa compensa a outra. Eu atendo bem menos hoje. Bem menos. Tá? Atendo 4, 5 pacientes por dia. Tá? Eu evito marcar mais do que isso. E tenho resultados excepcionais com isso, cara. E tá tudo certo. Tô bem resolvido, tá? Bem E você tranquilo. tem tempo para estudar, você descansa, você tem tempo para se organizar, né? Eu acho que o que acontece muito com a quiropraxia e a osteopatia é o termo que eu gosto de usar, que é a da lacração terapêutica. Os caras gostam tanto de dar show que esquece do óbvio. É o que o Léo falou, o cara chega lá com dor no ombro. Não, peraí que vamos olhar o fígado, vamos olhar o captor postural, vamos olhar a ATM, vamos olhar o dedão do pé. Você olhou o ombro? Exato. É. Aí me quebra. O ombro como Você tá? olhou o ombro? Caralho, o que que você está Se a fazendo? dor é no ombro, começa no ombro, É, né? esquecer o básico. Qual que foi? Eu acho que tem um artigo que chama, não sei o que lá, não sei o que lá, Back to Basics, não tem? Tem. Tem. É isso. Eu acho que esse movimento é um movimento natural, né? Tipo, para de florear o bagulho e volta pro básico. E agora, peraí, vamos fazer um negócio. Falando em voltar pro básico. Nós temos um quadro aqui no podcast, Edu. A gente começou falando já, mas vamos voltar pro quadro aqui do podcast, que é o nosso momento nostalgia. Então, Du, é assim, ó. Lá da sua infância, lá da sua adolescência, você meninote aí em Franca. Que você cresceu em Franca? Sim, sim, nascido e criado. Então, você aí, meninote em Franca, o que você lembra? O que é o seu momento nostalgia que não deveria ter acabado, que deveria ter até hoje? O que você tem essa lembrança aí? Cara, a lembrança vem do basquete, né, irmão? Você já cantou a bola aqui Ah, na porra. apresentação de Franca, capital do basquete. Tá relacionado ao basquete, cara. Eu joguei Federação Paulista 7 anos, né? Eu Ah, era ala, eu jogava de ala, ala 2, escolta, né? Ajudava a armadura a carregar o jogo. E, cara, o basquete ele me trouxe tudo, caralho, você cara. é, você é alto para jogar nessa posição, hein?
Eu tenho 85. Então, você é 85. alto para jogar É, é que hoje os monstros estão aí, né, irmão? Os caras estão com 2,14, eles não estão aliviando para nós, né? Sim, sim, exato. É, Os caras estão com 2,15, 2,14, não estão é a aliviando para nós. ração. Então Qualquer a gente tem que ração. subir, né? Não dá para descer pro garrafão, tem que vir mais para trás um pouquinho, né? Exato, Não consegue brincar, não. exato. Você joga até hoje? Não, parei, aposentei. Essa é a nostalgia, é a época do basquete, cara. Eu aposentei com a bola laranja. Não dá mais, né, cara? Eu machuquei muito, viu, Léo? Machuquei muito. Muita lesão, cara. O basquete é um esporte de muito contato, né? Ele é muito físico, irmão. Ele é muito físico. E isso me trouxe algumas lesões e me tiraram do esporte, né? Então, ombro, LCA, coluna e quadril. E aí foi me machucando, foi me lesionando e eu fui abandonando e fui parando, cara. E hoje eu não volto, eu não posso machucar mais, né, cara? Minha agenda não permite isso mais, eu tenho que cuidar, né? Então não dá para arriscar. Vamos bater uma pelada, vamos fazer um 3 contra 3 ali. Vai tomar cotovelada na costela, irmão. Não tem jeito, esse cara aqui em Franca não sabe brincar, não, entendeu? Então é complicado. E a Todo mundo gente não sabe pode jogar, machucar a né? mão, né? A Pô, tá gente não pode louco. machucar a mão. Machucar a mão é a ferramenta de trabalho. Exatamente, irmão, entendeu? E em mão no basquete machuca muito, tá? Quebra Sim. dedo, é foda, cara, complicado. Então não dá mais. Quando era garoto, eu era goleiro de futebol de salão. Eu gostava da posição. Eu joguei handball depois, aí depois eu fiz escalada esportiva, indoor, tudo que machuca a mão. E aí, a última vez que eu fiz isso, estava na pelada como goleiro, e aí numa bola de mau jeito que eu defendi lá, aí pronto. Aí eu machuquei o punho, fiquei atendendo com dor umas 3 semanas, sofrido, atendendo com dor no punho. Eu falei, não dá mais, cara, não dá mais. Não dá, não rola. Se machucar a mão, é uma tristeza pra gente, O né? basquete que o Du fala, eu entendo, porque eu joguei basquete na escola, né? Nosso time tinha um time bom na escola e nosso técnico era o Adilson, que foi campeão com o Oscar em 87 no PAN. Um dos pivôs mais novos que tinha lá, o Adilson, negão de 2,3 m de altura. E aí ele era o nosso técnico de basquete, entendeu? Então a gente jogou da quinta até a oitava série, a gente jogou vários campeonatinhos e tal, não sei o quê. Aí depois eu joguei um pouco na faculdade também, mas nada profissional, joguei um time de escola, que eu era do judô, né? Então eu entendo perfeitamente o que é machucar a mão, porque eu era do judô e hoje eu faço Gil, né? Então, assim, dedo é todo dia Você no tá, limite tá, dele. tá perfeito, né? Um cair em cima da sua mão, machucar sua mão, custa nada hoje. Exato, exato. Também que você é o grande, né? Imagina eu que sou. Eu tenho 1,63 m. Agora imagina eu fazendo jiu-jitsu. Então, o Du tem 1,85 m. A gente poderia marcar nós três fazer jiu-jitsu. O Léo ia Não, eu vou ficar só olhando. Eu vou entrar na posição de defesa de tartaruga, assim, ó. e vai, se vira. É, Então, vamos falar do que interessa, então. bora. Du, seguinte, você mandou pra gente um artigo. Você estuda muito coluna, né? Sim, Você atende muito dor lombar, dor cervical, é isso? exatamente. Trouxe um artigo pra gente, deixa eu compartilhar a tela aqui, que é um artigo bem interessante, vocês vão gostar. Ô, Du, fala a sua rede social pra galera te seguir aí já. Dr. Eduardo Miranda. O Du falou assim: eu vou montar. Eu recebi uma notificação de uma outra rede social dele, né? Ah, Aí eu mandei mensagem para ele assim: Du, isso aqui é seu ou é fake? Porque às vezes tem isso, né? Aí ele falou assim: não, é meu, que eu tô tentando fazer não sei o quê. Eu falei: posso falar real? Você não vai conseguir. Não, não abre duas. Falou mesmo. Na Acabou. lata. Olha lá, é isso. Não dá, Du, esquece. Uma, qualquer DR Miranda. Não, Dr. Eduardo Miranda. DR. Eduardo Miranda. Essa é a oficial, pode seguir essa. A outra desencana. depois Não confere vai lá no rolar. nosso story, vai ter também lá o link lá para acessar a página do Dudu, né? Ô, Léo, antes vamos passar a palavra para o nosso patrocinador? Bora. Conta pra gente quem está patrocinando esse podcast, Então, Léo. todo podcast tem que ter um patrocinador, né? E o nosso patrocinador é a comunidade Osteopatia Científica. É o lugar de educação continuada, aonde a gente aplica ciência todo dia, explica como ler e interpretar artigos, como pegar aquele conhecimento produzido e aplicar na prática para melhorar a sua capacidade de avaliar o paciente, entender o quadro clínico dele e transformar isso em prescrição terapêutica, seja terapia manual, seja orientação de exercício, de atividade e automanejo do paciente. A comunidade osteopatia científica é um projeto voltado
para o engrandecimento da profissão, para melhorar a qualidade e identidade do profissional, e a gente trabalha com planos anuais. Você paga um valor anual e você tem acesso a artigos científicos discutidos, analisados. A gente entrega isso todo mês, um artigo científico analisado. A gente tem aula todo mês gravada lá na plataforma do Hotmart para você acessar, assistir quantas vezes você quiser. O plano é renovado automaticamente. Caso você não queira, basta ir lá e pedir para cancelar a assinatura, mas ele já é renovado automaticamente. A gente tem também oferecido desconto nos eventos presenciais, que a gente vai ter um agora em julho, de PBE em osteopatia. Então fica ligado para não perder também. Entra para a comunidade para aproveitar o desconto, né? E mais do que isso, é a discussão em grupo que engrandece a profissão. E a nossa discussão é sempre voltada para a ciência. Seja o que está bom e o que também está ruim. A gente também discute o que está ruim, o que precisa melhorar. Então fica o recado. Corre lá, se inscreve na comunidade e começa a fazer parte da comunidade que mais cresce nesse país em osteopatia. E o link vai estar aqui embaixo nos comentários fixados, tá? Então, quando vocês estiverem assistindo aqui no YouTube, o link está aqui nos comentários fixados. Ah, e o pessoal da comunidade tem acesso aos vídeos, aos vídeos todos Verdade. do nosso podcast, que é Osteopatia Científica, hein? E aqui nesse podcast, esse aqui é o único lugar onde a dor lombar é tratada com evidências científicas e piadas questionáveis, tá? Às vezes a piada não é boa, mas a dor lombar a gente vai tratar com seriedade aqui, beleza? E hoje é o quê, Léo? Nós Hoje vamos a gente falar vai de discografia. dor lombar discogênica e a famosa discografia provocativa. Du, por A que você medici- trouxe esse artigo para a gente? Vamos mudar só um negócio aqui. A discografia é um negócio lindo. É igual casamento. Assim, o negócio é um teste de resistência. O cara pega, injeta uma agulhinha no disco e vai botando líquido lá dentro, até o cabo piar de dor. Entendeu? Se o cabo piar Pior, de dor, tá ruim. Aí tá você não ruim. sabe se ele tá calado porque ele tá com medo de dizer que tá doendo, ou se ele é frouxo e diz que tá doendo logo. Exato. É isso aí, Du, vamos lá. Então, vou falar aqui sobre por que que eu escolhi o estudo. Vou contextualizar um pouco mais de calma aqui, tá? beleza. O objetivo é iniciar falando sobre hérnia de disco, vamos colocar assim, né? O tecido o que a gente vai conversar aqui agora é o tecido discal. Vamos abstrair do restante dos tecidos da nossa coluna, né? E a gente ouve falar e a gente estuda muito, e o paciente vem no consultório de histórias mirabolantes aí relacionadas à hérnia discal, né? Vamos falar sobre hérnia de disco, né? O que a gente tem na literatura é algo muito específico, né? São dores provocadas na coluna, e especialmente irradiadas para membro inferior, que vão vir associadas muitas vezes com parestesias, né? Formigamento, choque, dormência, e uma dor do tipo mista, nociceptiva mais neuropática. Muitas pacientes têm mais dor no membro inferior do que na coluna. O clássico da hernia discal, na verdade, é o paciente que não tem dor na lombar. Ele vem com uma dor, começa no glúteo, vai até a perna, vai até o pé, né? Então não passa por uma dor lombar. Isso já está muito estudado, isso já está muito. Esse padrão de dor está muito estipulado. A gente recebe pacientes todos os dias sobre isso. Porém, dando um passo atrás, quando a gente vai entender sobre a lesão do disco, existem muitos estudos mostrando que essa lesão pode acontecer antes dela extravasar, antes de ela se tornar uma hérnia de disco. Essa lesão pode acontecer dentro do disco intervertebral, lá no contato das fibras do anel fibroso com o núcleo pulposo, ali bem na barreira entre elas. E eles chamam isso de distúrbio interno do disco, né? Esse distúrbio interno do disco ele não caracteriza a hérnia discal, justamente porque ele não ultrapassa, né? O disco não ultrapassa perímetro ou margem vertebral, e com isso a gente dando a terminologia de hérnia de disco. Eu não estou falando disso, estou falando de um passo antes disso, que seria essa lesão que acontece dentro do disco intervertebral. E por que é importante, eu achei importante trazer para cá? Porque quase ninguém fala de dor discogênica, quase a gente não vê falar, né, a essa abordagem da dor discogênica no paciente com dor lombar. E ela é muito importante porque a gente confunde facilmente a dor discogênica, o distúrbio interno do disco, com uma dor lombar inespecífica, por exemplo. Então, esse fator de confusão ele é muito comum, né?
O paciente com uma dor discogênica, ele já tem uma dor mais vaga, difusa, uma dor não irradiada, não tem a dor neuropática, ela não tem padrão dermatomal, ela não mexe com reflexo, ela não diminui o miótomo, né? Você não pega ela em exames clínicos como o exame neurológico, como o teste neurodinâmico, ela não é detectável nesse tipo de exame, e ela acaba sendo uma dor muito parecida com uma dor articular, muito parecida com uma dor muscular, por exemplo, né? E Olha, aí, Juliano, cara, só, oi, Léo? só para deixar aqui uns dados estatísticos pessoal, né? Sobre as estatísticas de prevalência de tipos de dor na dor discogênica. A gente tem, óbvio, a dor axial difusa, ela está presente em 100% dos pacientes, porque é a característica principal da dor discogênica, né? E aí, para o pessoal entender, assim, aproximadamente 76% dos pacientes vão apresentar uma dor ilíaca posterior. 45% das pessoas, uma dor lateral na coxa, e aí menor quantidade, dor na virilha, 20%, e dor abdominal baixa, em torno de 20%. Mas os principais sintomas são dor axial difusa e dor na região do ilíaco posterior, né? Que são sintomas realmente muito inespecíficos, né? Se olhar, muita gente tem isso, né? Só para dar esse feedback pro pessoal, que acontece. O que que você vai encontrar? Uma dor axial difusa e uma dor posterior no ilíaco também. Exatamente. E aí, quando a gente vai para o cenário, né, do paciente, a gente tem exatamente essa grande dificuldade de detectar se é de fato uma dor de origem não detectável, né, que é a dor inespecífica, ou se ela está vindo de uma estrutura que a gente não conhece. E aí começam os grandes problemas, né? Começam os grandes problemas. O primeiro grande problema é como é que eu avalio esse troço? Esse é o primeiro grande problema. Quais são os testes que eu posso fazer no meu paciente para tentar detectar essa dor de origem discogênica? E a ciência ainda não nos respondeu, e nós não temos uma ferramenta diagnóstica com poderio diagnóstico tão grande. Clínica, tá? De teste clínico. Estamos falando de teste clínico. Ah, Não temos. então, era isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que o desafio primeiro é na clínica, A como clínica. é que como é que você elabora critério de inclusão e exclusão? Porque Exato, nós não temos ainda. você vai confundir com uma série de problemas e aí vai entrar naquela brincadeira que a gente falou antes, que é assim, ah, será que isso aí não é do útero? Será que isso aí não é do intestino? Será que isso aí não é da vida passada, que o paciente foi cachorro e abanava demais? Às vezes é o mesoderma que tá que em 1980 teve um trauma. Então, assim, clinicamente não tem nada importante, é isso? Não tem nada Sim, ó, relevante que você consiga. é que assim, ó, clinicamente o paciente vem com sintomas característicos de uma dor vaga, difusa, uma dor inespecífica, que você fala, cara, isso aqui é dor inespecífica. Ok, é uma dor inespecífica, é, porém, na hora que a gente vai tentar detectar se ela é do disco, do distúrbio interno do disco, a gente esbarra nessa grande barreira ainda que, cara, sinceramente, eu acho que se a ciência respondesse isso pra gente, ia ser uma evolução gigantesca no campo de diagnóstico da coluna, porque é de fato separar o joio do trigo, quais são os pacientes que têm dor lombar de origem discal e quais Ah, são os pacientes que têm uma dor lombar inespecífica de fato, de origem musculoesquelética, por exemplo. São tecidos diferentes, estamos falando de anatomias diferentes. Então a ciência ainda não consegue nos ajudar nesse sentido de teste clínico. Ok, exame de imagem, vamos para a ressonância. A gente já sabe que a ressonância para a coluna ela mostra a anatomia, mas ela não mostra os sinais e sintomas do paciente. Existem muitas ressonâncias com lesão em disco, por exemplo, e o paciente é assintomático. Então, não dá para confiar. O que eles encontraram? Então, encontraram a discografia provocativa. Igual o Léo já falou, né? Insere uma agulha no disco, injeta um líquido lá com pressão, e se o paciente tiver a dor representativa da queixa dele, nós consideramos uma discografia positiva. Qual que é o problema disso? É um exame extremamente complexo, ele é um exame muito invasivo, envolve perfurar um disco intervertebral com uma agulha, né? E outra, e aí agora vem esse estudo que coloca em xeque a validade disso, né? Esse estudo é um dos melhores estudos que tem na área. E olha que interessante, vou deixar claro aqui, ele não é um bom estudo, ele é um estudo mediano, ele tem um N pequeno, ele tem alguns problemas que a gente enxerga nesse estudo com muita clareza,
Porém, foi um dos primeiros estudos que foram feitos com placebo, primeiros estudos que foram feitos com duplo cego. Ele tem a sua, 2012, ele né? tem a, ele tem a sua característica de legal de estudo, tá? Mas a evidência científica é isso, galera. A gente fala em prática baseada em evidências, quando a gente vai estudar o tripé da PBE, está escrito lá. Nós temos que seguir a melhor evidência disponível. E o que nós temos de disponível é isso aqui. Os estudos precisam melhorar muito, os estudos precisam avançar muito na área. O tema do nosso podcast hoje seria mais voltado assim, ó, o que que o Eduardo Miranda gostaria de um futuro diagnóstico para o disco, para a coluna. Seria isso aqui, ó. Isso aqui é o meu futuro, é onde eu estou tentando almejar os estudos aqui e incentivando, né, através de podcast, através de postagens, para que a ciência possa dar um real valor e enxergar isso com muito mais profundidade, que vai ajudar muito, cara, a gente aqui na clínica a discernir desses pacientes que chegam com uma dor inespecífica do paciente que chega com uma dor do disco. O cara às vezes chega com uma irritabilidade tecidual ali, e a gente está dando o nome disso de dor lombar inespecífica, não sabe de onde vem, e a gente está errando muito os diagnósticos, cara. Esse é Eu- o motivo porque eu escolhi isso aqui, é dar um alerta mesmo que a gente pode estar errando o diagnóstico nos nossos consultórios de verdade. Vou Porque trazer aqui mais o um número estudo aqui para foi, o os Paulo. dados foram coletados de 2000, 2006, 2008, né? E o estudo foi publicado em 2012. Então, se a gente for considerar, ele tem mais de 10 anos, né? Tem mais de 10 anos, Mesmo cara. E assim, nada mudou, viu, Léo? então, é isso que eu ia falar. De lá para cá, eu ia te perguntar, mudou alguma coisa em termos de... Não. Não, não tem mudança. Não Então, tem é. mudança, nada mudou. Então, assim, a melhor evidência disponível continua sendo uma evidência de 2012. Então, assim, mesmo sendo de mais de 10 anos, é essa a referência que a gente vai ter que usar. Exatamente. Tem muitos estudos bons na área, tem excelentes estudos, mas esse estudo aqui foi um estudo bem interessante, porque justamente ele pega a discografia, que é o exame, e fala assim, cara, não vai só pela discografia, que às vezes não é por aí. Ou seja, voltamos à estaca zero. Sim, Mas olhando aqui, a sensibilidade da discografia, ela varia entre 75% e 90%, né? Mas a especificidade dela é baixa, né? 50% a Exatamente. 60%. E aí, infelizmente, a gente vai ter um número de falso positivo muito alto com o exame, Exato. né? Especialmente, eu Exato. estava lendo o artigo, né? Especialmente se você não tiver um disco controle para poder fazer a comparação. Aí você entra num problema. Você vai injetar em dois discos. Exato, cara. É começa. complicado. Sabe como é que é complicado o negócio? É. Você olha, então, eu vou ter que injetar líquido duas vezes aqui, um em cada disco. Aí o problema é o seguinte: será que a própria injeção não vai criar um ambiente que aumenta a chance de você fazer uma degeneração no disco? É exatamente, cara. Exatamente isso. Por isso que a gente está colocando em xeque aqui, né, esse exame da discografia provocativa, porque ele é muito invasivo, né, irmão? Muito invasivo. É. Então, nós precisamos, né, tentar entender melhor isso, a ciência precisa nos mostrar. Cara, e é exatamente isso, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Para quem trabalha com ciência, é exatamente isso. Vai acompanhando, vai estudando, vai vendo o que que muda, qual a diferença, né, ao longo do tempo. Enfim, nós precisamos de mais informação aqui em relação ao tecido discal, né? O método Mackenzie, lá atrás, ele falava muito não discografia, mas a dor discogênica. E ele atribuía, por exemplo, aqueles pacientes que centralizavam dor na extensão do movimento eram pacientes que poderiam ter uma dor discogênica verdadeira, mas nem esse teste para nós ele serve hoje como base, né? E até isso ficou em xeque. Então, realmente, nós estamos aqui em relação a esse tema aqui na estaca zero, galera. É impressionante. A gente não consegue ter cientificamente certezas aqui. Nós temos muitas dúvidas e com certeza, aí sim, eu posso afirmar que a gente está fazendo um pouco de diagnóstico equivocado no consultório. Eu também me coloco nisso, é óbvio, estou nisso também. Isso esquenta a minha cabeça no sentido de, cara, o que a gente pode será fazer para tentar detectar esse paciente com uma A gente, verdadeira dor a discogênica e gente tem que propor um fazer tratamento aquela melhor coisa para ele, do, cara. do diagnóstico por exclusão, né, Edu? O que a gente pode fazer de melhor é o diagnóstico por exclusão, porque se você observar, a discografia é um exame que é complicado em termos técnicos, porque não é uma coisa simples de fazer. Você tem que levar o paciente para um centro cirúrgico, fazer uma intervenção muito invasiva, tem que controlar a pressão. Então, tecnicamente, ele é mais trabalhoso, é mais complicado. Não dá, não se faz com regularidade também. Esse é um ponto.
E aí a gente pega esse paciente que tem essa dor axial difusa, essa dor nessa zona ilíaca posterior. E aí você tem que fazer primeira coisa, você tem que descartar radiculopatia lombar. Você tem que descartar a dor facetária. Você tem que descartar uma espondilolistese, uma espondilólise que está gerando instabilidade. Você tem que observar, você tem que descartar disfunção sacroiliaca, dor sacroiliaca. Você tem que investigar a doença reumática autoimune, espondilite axial. Você tem que tirar doença neoplásica, doenças infecciosas. E aí você já tem um grande número de coisas que você tem que descartar. Então, assim, você vai descartando, descartando, descartando. É uma dor miofascial simples. Até você chegar no ponto. Então, não é nada disso. Então, provavelmente é isso. E aí é onde a gente bate muito no problema de gerar um diagnóstico, né? Porque você vai descartando, descartando, descartando. Mas você tem que levar em consideração o seguinte: você tem sobreposição de sintomas, às vezes a pessoa tem uma radiculopatia combinada com a dor discogênica. Às vezes você tem uma dor facetária combinada com a dor discogênica. Às vezes você tem um paciente com uma doença reumática autoimune combinado com a dor discogênica. E aí entram os fatores de confundimento para esse diagnóstico, né? E a discografia não ajuda se ela não tiver o controle. Mas quem é o cara que vai propor fazer duas injeções em dois discos, o disco que ele acha que está ruim e o disco que ele acha que está saudável, porque é um achismo também, né? Para levar para esse ponto. O que eu acho? Eu acho que a gente faz melhor, e isso é uma coisa que a gente já sabe fazer, faz parte da rotina diária, minha, sua, do Léo e de todo mundo que usa ciência, é começar com essas eliminações diferenciais mais óbvias. Tá com dor lombar? Vamos descartar radiculopatia, vamos descartar dor sacroiliaca, vamos observar doenças metabólicas, doenças reumáticas, dores miofasciais, lesões articulares, listeses, lólises, para poder criar um teste terapêutico. O teste terapêutico está funcionando? Então, vamos embora. Não está funcionando, está refratário? Aí a gente começa a considerar essa coisa de dor discogênica, entendeu? Como uma possibilidade. Fora isso, não tem para onde correr. Ô, Léo, mas você percebe o tamanho do descarte, cara? É, mas Entendeu? Você já citou aqui pelo menos umas 25 descartes aqui, uns 25. mas Rapaz, é me descarte que não diz, acaba mais. Na hora que você bota isso na prática, isso fica inviável fazer esse tipo de mas me diz descarte. quando é que você não faz isso? Você não faz isso todo dia? Sim, sim, todo dia. Mas mesmo assim, na hora que a gente fala da dor discogênica, a gente não consegue inferir a culpa nela, entendeu? Tá. Exato, exato. É muito. Então, olha só, eu trouxe para a gente discutir aqui exatamente isso. O que que vocês estão fazendo com a tal da dor discogênica? Porque aqui eu estou fritando a minha cabeça, eu não consigo achar a solução para esse negócio. A gente não sabe nem qual é a prevalência da dor discogênica. A gente não tem. Não Porque é tem. tão complicado você diagnosticar com certeza que é uma dor discogênica que você não tem nem a prevalência dela. A gente não Não tem, tem. cara. Não tem mesmo, não. Você viu como é que ainda falta? A gente já estudou o lombar. Ah, já virou de cabeça para baixo o tema lombar. E nesse ponto aqui, estamos na estaca zero. É a sensação que eu tenho. Mas, ó, uma coisa importante. Eu não me lembro de ter recebido um paciente com uma discografia na minha prática clínica. Eu nunca vi. Eu, Exatamente, não tem, cara. Não aparece. eu Não nunca tem. vi nenhum. Então, aí é o outro problema. Então, assim, isso aí também não é um hábito do ortopedista, do neurocirurgião, de realizar esse exame. Então, o que acontece? O exame é ruim, ele é a única possibilidade, ele não é o melhor cenário, é a única possibilidade de descartar, e clinicamente ele não é solicitado. Então, assim, o grande problema é para onde a gente vai? Então, assim, tipo, há quantos anos a gente sabe? E aí, por exemplo, uma manobra de Valsalva positivo pode ser indicativo? Talvez, mas e o falso positivo dela? Exato. Entendeu? Um teste, por exemplo, aquele teste foraminal de extensão e rotação, pode dar positivo? Pode. Depende da posição do disco que está, que também é falso positivo pro forame. Então, porra, fica muito difícil na clínica chegar
nesse tamanho de precisão. O teste de centralização que o Mackenzie propõe, ele também não vai ser 100%. Então, percebe que a gente vai ficar muito por hipóteses e mesmo pelo diagnóstico de exclusão, a gente não vai chegar perto, né? Exatamente, cara. Porque é muita coisa para excluir, né? Exato. Ou seja, estamos diante de um mistério aqui, né? Na verdade, que precisa ser desvendado esse mistério aí, né? Mas se a gente seguir nesse caminho, entende? Quando você tem uma dor axial difusa, aí a gente tem as maiores probabilidades, entendeu? Você sabe que essa dor axial difusa, se ela não tem esse padrão de radiação clássico, você começa a ficar mais tranquilo. Ah, bom, com a probabilidade de ser uma radiopatia é muito menor. Se não, uma dor facetária é um pouco maior. Entende? É fazer o que o Léo falou. Será que se piorar com a Valsalva é um indicativo bom para dor discogênica? A gente exclui os outros problemas com a Valsalva, que também podem ser sinais de outras condições. Mas eu acho que, para a gente, é válido continuar nesse sacerdócio, sabe, clínico. Porque, na verdade, o que a gente faz no dia a dia nesse sentido, de começar a criar dentro da nossa cabeça esses racionais diagnósticos, ajuda a empurrar a profissão para frente. Porque você vem, traz para a gente o que você está encontrando, eu trago, o Léo traz, e aí a gente começa a observar o que que nós três conseguimos encontrar que é coincidente no exame físico. A partir daí a gente começa a construir uma lógica que depois a gente pode propor num teste, num estudo maior. Mas a experiência clínica usando a ciência para poder levar um caminho mais fácil para esse tipo de problema, porque realmente é um problema Ô, Léo, a complicado. resposta aí é tentar errar menos. Errar menos, exato. A gente nem pode falar em acertar ainda. É, é. Exatamente, cara. Aqui a gente tá no errar menos. Exato. Nesse campo de conhecimento da dor discogênica, nós estamos no errar menos. É exatamente o ponto que a gente está. Ô, Du, no caso de você foi lá na sua prática clínica, você avaliou o seu paciente, excluiu o que tinha que excluir, você suspeita de uma dor discogênica. Você fala assim, puta, esse aí tem o perfil todo, enquadra, tal, não sei o quê. Qual que você considera hoje a melhor conduta para esse paciente? Cara, se ele for. Ah, O que você pode, usa? pode falar, Léo. Desculpa, eu te Não, interrompi não. O antes. que você usa para abordar esse paciente? Como é que você faz o raciocínio de tratamento dele? Cara, como a gente não tem essa cartada do diagnóstico muito bem definido ainda, né? Ele entra num tratamento de um paciente com dor lombar específica. Tá. Então, se ele for um centralizador MDT, se ele não for um centralizador de exercícios gerais, as técnicas de analgesia, terapia manual, associado ao exercício sempre, né? As mobilidades, enfim. E basicamente isso, Léo, é tirar os pontos gatilhos, né? Esse paciente não tem uma dor neuropática, então a gente não tem por que fazer mobilização neural nele, não tem por que entrar com isso. Então vai acabar caindo no atendimento do paciente com dor lombar específica. É Tá. basicamente isso. Tá? No Como é que final. vocês abordam esse paciente? Então, Caso suspeita. quando suspeito, eu penso exatamente isso, fazer um trabalho específico. Eu brinco muito lá na clínica que eu falo assim, eu adoro colocar o paciente para fazer levantamento terra. Eu acho um exercício muito fodido. É foda, o terra é foda mesmo. Então você usa, por exemplo, um terra com uma carga leve, exercício unilateral, entendeu? Então assim, você pega, faz uma manobra de manipulação nesse paciente para dar um efeito neurofisiológico, né? Uma hipoalgesia, aí Exato. coloca uma proposta de movimento resistido, trabalha um pouco de exercícios de core, entendeu? Então é basicamente isso, porque aí ele vai entrar no subgrupo da dor lombar específica, né? Ele entra aí. Classificação, né? E Ele entra exatamente aí. não tem muito o que inventar, vai ser isso. E o problema é que a gente vai conseguir melhorar esse paciente sem confirmar se é discogênico ou não. E não vai Exatamente, cara. confirmar. A gente nem vai confirmar. A gente não vai Eu acho conseguir que confirmar. dentro dessa conduta, a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, com aquele paciente discogênico que claramente aumenta a dor com a carga axial. É só Exato, o cuidado que a gente exato. tem que... Acabou.
né? Tá atento. O legal é isso, você faz uma intervenção e dá uma função, faz uma intervenção e dá uma função. Como a gente sabe que a manipulação, ela traz no resultado imediato uma melhora da dor com a melhora da incapacidade, e você dá uma função em seguida que não seja agressiva, você cria um efeito neuromuscular de mudança daquele padrão motor que faz com que o paciente evolua mais rápido e ganhe mais confiança. Pessoal, tá vendo? Tem um ponto aqui que a gente vai conseguir sair. Isso lembra muito, Léo, aquela publicação que a gente fez da compreensão dos mecanismos. Lembra? Sim, Você, sim, olha, eu não sei exatamente o que tá, eu não posso te dar com certeza o que está acontecendo com você, mas eu sei como eu posso começar a te ajudar. sim. Eu tenho um possível caminho aqui, É, né? mas Que é uma coisa que eu lembrei aqui, ô Du, a minha memória tem duas coisas que funcionam bem aqui, Du, minha memória e meu intestino. O resto é tudo. Então, ó, sabe, eu vou lembrar de uma cena, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro de uma cena que a gente estava tendo um módulo lá da osteopatia sobre hérnia de disco. E aí tinha aquele raciocínio todo da hérnia, lembra? Que se é foraminal, você faz com a alavanca superior, com a alavanca inferior, e manipula para cá, e manipula para lá, e não sei o quê. E aí a gente estava numa discussão acalorada de tentar entender que porra de tinha que fazer com aquele paciente lá. E aí eu não lembro quem foi que ficou falando, não, porque você tem que fazer assim, porque o teste deu isso, porque o teste não sei o quê. Ele estava estudando, acho que para uma prova. E aí você estava do meu lado. Aí eu olhei e falei assim, você entendeu? Aí você falou assim, porra nenhuma. Eu falei, cara, eu também não, velho. E eu me sentia mal. Que eu falava, velho, não é possível que eu não tenha entendido. Que os caras estão falando bagulho com uma facilidade. propriedade. E eu falava, não é possível que eu sou tão burro assim. E a gente falou a mesma coisa no podcast com o Dan, quando a gente falou de avaliação de torção de sacro. Saco. E o Dan falou assim, cara, quando eu saí da minha aula de sacro, a sensação que eu tinha é que eu tinha um déficit cognitivo. É possível Como é que que pode ter tanto movimento e eu, tanta disfunção? todo mundo entendeu 13 torções dessa porra desse osso e eu não entendi nada. E a hérnia vai mais ou menos a mesma coisa, porque tem a dor discal, né? Porque aí tem aquele negócio, não, porque se o disco tiver para cá, se o disco tiver para lá, se o disco tiver não sei o quê. E aí eu lembro que a gente ficava, eu falava assim, meu, não é possível, cara. E aí tem um monte de raciocínio, que aí, por incrível que pareça, você vai utilizar todo aquele raciocínio que a gente tem lá na osteopatia, de não, manipula com a alavanca superior, manipula com a alavanca inferior, manipula com não sei o quê. Fecha a faceta, abre a faceta. E naquilo tem um raciocínio similar também, de manipular com o disco, não sei o quê. E no final das contas, o que que essa manobra vai fazer, independente do raciocínio? Um efeito hipoalgésico, certo? Certinho, E cara, nem é precisa exatamente isso. especificar, né? E a gente já sabe que nem de especificidade precisa. Exato. E aí a É, gente aí volta para aquilo que a gente falou no começo, que aí a gente vai florear para caramba a avaliação e vai lá e manipula. Aí o outro cara que faz uma avaliação simples e manipula tem um resultado hipoalgésico similar. Então, meu amigo, para que fazer aquele floreio todo de avaliar o captor podal, o captor ocular, alavanca superior, alavanca inferior, não sei o quê? Cara, avalia aí por mobilidade. A verdade é que quando a gente fala de manipulação estrutural, essa coisa assim, vamos fazer um diagnóstico preciso. A gente tem que se questionar o seguinte: o quanto o diagnóstico preciso ele é contrário, o quanto a manipulação precisa ser específica para ela gerar o efeito. Aí você fala assim, não, mas um diagnóstico preciso, ele me diz exatamente onde eu tenho que manipular. Mais ou menos. Porque você tem que ter certeza que aqueles sintomas são daquela região também. Porque você pode ter sintomas, de novo, sintomas que se sobrepõem. Então, eu estou com a dor no cotovelo. Ok, você tem um diagnóstico de uma alteração do cotovelo. Beleza. Mas será que não tem uma alteração no ombro também, que se sobrepõe ao seu sintoma que está no cotovelo? Que se sobrepõe à sua questão do cotovelo? Então, assim, mais do que você tentar ter uma visão muito mecanicista de, cara, isso está alterado, eu tenho que mexer aqui porque é aqui que está alterado, a gente tem que procurar entender mais, mais como é a função e a dor. Porque, na verdade, o que faz a diferença
é aquilo que você faz que altera a função e dor. E a gente tem isso provado. É aquela história, aquele artigo. O cara manipulou a torácica e criou um efeito na lombar. O cara manipulou a torácica e criou um efeito na cervical. Por quê? Qual é a explicação? Por que que manipular a torácica gerou um efeito e na dor e na capacidade que manipular a lombar especificamente também gerou? Porque há uma relação regional ali. Há O, uma o, Bia- sobreposição de função e de sintoma. o Bialowski que o diga, É, é, né? né? Porque O artigo tem. dele é maravilhoso, né, cara? Esse artigo do Bialosca é maravilhoso. Você Meu sabe Deus que do céu. você lembra? Ó, outra coisa, Du. Na pandemia, a gente fez uma live, você lembra? Lembro, lógico que eu lembro dessa live. Aí você pegou, mandou o artigo assim do Bialossi e falou assim: ó, vamos trocar uma ideia desse artigo aqui. Falei, fechado. E aí a gente fez uma live legal pra cacete, que a gente ficou falando sobre efeitos fisiológicos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que assim, cara, para de romantizar a parada. Faz o básico. Eu acho até que a quiropraxia ela sofre mais da lacração terapêutica do que a osteopatia. Porque o osteopata ele acaba sendo meio viajandão. Não, vou mexer aqui no teu fígado, vou mexer aqui no seu esfenoide e tal. A quiropraxia, os caras fazem umas manipulação linda, velho. Ô, louco, os caras manipulam cachorro, gato, cavalo, Isso é foda. Cobra. cobra. Ó, Bizarro, cara. o bebê tá com a L82 desviada. Peraí. Aí você vai ver os vídeos, o cara foi todo performático, ele faz assim com o braço e não sei o quê. Aí vira o rosto, aí tu, caralho, velho, isso aí É se não muita passa no groselha, braço, irmão. passa na beleza do movimento, velho. Tá louco, é muita groselha, irmão. É muita groselha. Não, não dou conta mais, não. Eu não tenho paciência mais nenhuma pra isso, não. Tá louco. Ô, Du, Cara, e assim, ó, esse artigo aqui me fez pensar, agora que eu tô lembrando aqui, quando eu li ele, eu falei, cara, como é que o cara tem coragem de vir pra internet e vender um curso onde ele fala que ele avalia o paciente em uma sessão só? Eu falei, caralho, como é que ele consegue, hein? Como é que ele lida com isso aqui? Me conta, né? Então, o- assim, a gente vê na internet, né? Avalie seu paciente na primeira consulta. Tem gente vendendo aqui agora na internet. Ontem eu vi, me mandaram um vídeo aqui. Melhore 70% da dor do seu paciente em uma consulta. Eu falei, caralho, velho. Como é que ele consegue, irmão? Me conta, a gente não tá conseguindo diagnosticar. A porra do artigo tá aqui na tela, a gente não tá conseguindo fazer uma merda, um diagnóstico bem feito. Como é que trata o paciente, cara, com uma sessão? Pelo amor de Deus, bicho. Você Me até resolve, ajuda. Me você até ajuda eu te melhora. ajudar, né? Já dizia o exato. Tropa de Elite, né? Me ajuda eu te ajudar, cara. Eu não consigo te defender desse jeito, não, hein? E você vai ser realista, você melhora 70% do quadro clínico de um paciente seu no seu consultório. Mas isso só é possível por quê? Porque você avaliou adequadamente, você escolheu a ferramenta de tratamento mais adequada para a situação, você consegue fazer o seu paciente sair dali com 70% de melhora. Mas no dia seguinte ele está um pouquinho pior de novo. Exatamente, cara. Você Exatamente. estratificou esse paciente a ponto de perceber que a intervenção X ou Y vai ter um efeito importante analgésico nesse primeiro momento. Imediato. Imediato nesse primeiro momento. Beleza, tá tudo bem. Agora, assim, chegar e falar, resolva 90% da dor do seu paciente. Não, 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 não. E se o paciente for de outra necessidade? Não dá, cara. É, Nesse mundo da Quiro que você frequenta mais que nós, como é que a galera te vê no mundo da Quiro? A galera também te bate de lado? Porque assim, o que é engraçado? A gente tem um podcast, Osteopatia Científica, para tentar levar ciência e osteopatia para a galera da osteopatia, e a gente toma porrada da galera da osteopatia. E a galera não conseguiu entender que a gente está querendo ajudar. E acho que você tem um curso de quiropraxia clínica científica com o intuito de colocar ciência dentro da quiropraxia. Você também toma muita porrada, Du? Todo dia. Arroz, feijão, bife e batata frita, meu filho. É todo dia. Não Todo tem dia jeito. pancada. Todo dia, porrada. Todo dia. Treta semanal no meu Instagram. Você diverte acompanhando ele. Só treta. Se você fala um negócio desse que vocês não sabem nem diagnosticar, já vem pau. Ah, lógico, não consegue, né? A galera não entende que a gente está tentando ajudar, mas às vezes, mas também, Léo, quer dizer, eu tô há 10 anos tentando fazendo isso, né? Pouco mais de 10 anos.
Imagina, Edu, virar e falar que Cara, o ódio não serve. é a mesma narrativa faz 10 anos, cara. É igual você falou aqui na live. A galera tá tentando bater com a mesma argumentação de 10 anos atrás. Vocês têm uma ideia? Um dos últimos posts que eu fiz aqui no Instagram, o cara veio falar pra mim que a subluxação não tem nada a ver com ortopedia, a subluxação da quiropraxia, tá? O complexo subluxação quiropráxico. Não tem nada a ver com ortopedia, é neurológico o negócio. Aí, rapaz, neurológico, cara. Meu Deus do céu, como é que. Então tem que fazer teste neurológico para avaliar isso. Qual teste neurológico eu faço para avaliar isso? Eu conheço exame neurológico e teste neurodinâmico. Tem mais algum? Eletromiografia? O que mais você tem que fazer? Cara, é uma viagem atrás da outra, irmão. Só muda a nave espacial, mas o cara continua viajando do mesmo jeito. Mas você sabe uma coisa que eu acho muito louca? Você pega, por exemplo, a frase "na minha prática funciona" e você resume todas as discussões. E aí você tenta fazer assim, não, peraí, posso te explicar alguns conceitos específicos? Então é assim, por que que você não pode trazer a realidade do seu consultório para um resultado clínico tecnicamente cientificado e replicável? Por causa de. É fundamento, fundamento. Você não chegou nem no argumento dele, você fundamentou a parada. E aí o cara fala assim: ah, não, mas eu não acredito nisso. Mas não é, mas você não tem que acreditar. É o conceito. Porque senão seria a mesma coisa que eu falar assim: ah, mas eu não acredito na lei da gravidade. Então pula da janela. Exato. Você vai voar? Exatamente isso. Não vai. Exato. Então, assim, porra, não tem sentido, cara. Mas você sabe o que que rola? Isso é aquela coisa que a gente. Isso é um problema de formação. O cara vai para uma aula e aí ele vê o cara falar que ele faz um tranche lombar, ele faz uma técnica de esfenoide e o paciente fica ótimo porque o problema era X, Y, Z, né? E aí o aluno ele acredita naquilo. E ele esquece, a verdade é essa, o aluno ele esquece tudo que ele aprendeu, se ele aprendeu, de exame clínico. Ele simplesmente esquece o exame clínico. Ele Mas simplesmente esquece é muito mais fisiopatologia. plástico, é muito mais bonito olhar o professor fazer o showzinho e falar, ó, resolvi. Eu sempre falo para os alunos assim, o professor que te falar isso, você pede para ele assim, posso te acompanhar um dia no seu consultório? Aí você vai ver, porque assim, ô Du, se um aluno seu do curso de quiropraxia falar assim, posso te acompanhar um dia? O que que você vai falar? Pode vir. E o que Pode que você vir, faz no normal, seu tá aqui, consultório? tá, portas abertas. Já Você vieram faz, vários aqui, inclusive, né? Vai acompanhar, né? você faz no seu consultório exatamente o que você fala no curso, que é a mesma coisa que eu faço. Pode me Exatamente. acompanhar um dia. Eu faço exatamente isso. Tem aluno que vem ser avaliado por mim e fala assim: nossa, professor, você não vai falar da cadeia? Que cadeia? Não, se o problema é ascendente ou descendente. Ah, porra, velho. Não, já te avaliei, já vamos tratar. É Bora, foda, cara. bora, bora, esquece. O meu atendimento, Léo, o meu atendimento é absurdamente simples, irmão. Mas isso é bizarro. Chega a ser bizarro o meu atendimento, de tão simples que ele é. Exato. E É quanto isso. mais simples, melhor. É o famoso menos é mais, cara. Exato. Menos variável, né? Menos variável. Quanto Você Cara, não menos tem. variável, quanto menos variável você colocar no jogo, maior é a chance de você saber o que está acontecendo. Você sabe, exato, cara. você sabe uma coisa que me deixa encucado? É você vira para a pessoa e fala assim: olha, gente, diagnóstico é uma questão de probabilidade. Você começa pelo mais provável e vai eliminando para chegar no menos provável. Você não começa no menos provável. Novamente, se o seu paciente chega com dor no ombro, começa avaliando o ombro dele. Depois você vai pensar no cotovelo, na cervical, na torácica, no fígado, no intestino, no captor ocular, na orelha, na língua, onde você quiser. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é descartar que o problema é de fato do ombro. Que é o mais óbvio. Se ele tem dor no ombro, o mais provável é que a dor é do ombro. 2025 nós estamos tendo que falar o óbvio, galera. Não, é o que você falou. Você fica assustado assim, gente, mas eu faço uma coisa tão óbvia. Eu não estou entendendo por que você está impressionado com o que eu digo que faço, porque eu faço o óbvio. Só que é muito mais legal aprender com floreio. Ah, lógico, pô. Meu irmão, esses dias eu vi um vídeo no Instagram, o cara manipulando de luva preta, velho.
Aí já é outro nível. Pô, essa história de jaleco apertadinho, azul marinho, acabou, filho. O negócio Então agora é manipulação preta. não fala do jaleco Slim que o Du usa, hein? Ah, E tá bom. Vai nessa, nem jaleco eu tenho. agora, Ô, Eu Du, atendo assim, ó, camisetinha, meu filho, ó, camisetinha, um jeans aqui, um Du, o tenisão, cara acabou, chegou meu com a filho. luva preta assim, aí o cara deitado em ventral, aí ele botou as mãozinhas assim, cruzada, aí ele quase deitou nas costas do cara assim, botou o ouvido, acho que ele estava escutando a vértebra, devia ser. é. Aí ele foi olhar, voltou, aí manipulou e fez assim, tu! Aí ficou olhando pra cara do povo assim em volta. Aí falou assim, eu consegui passar a disfunção que tinha aqui nessa faceta. Eu falei, ô louco, meu, que coisa linda. Exato. Só faltou jogar o salzinho, né? Fazer assim, jogar o salzinho assim, ó. Ti, né? Só faltou isso aí. Aí vende que é uma maravilha, cara. E o grande problema é esse. Uma das coisas que eu acho interessante é a gente aprender que, assim, a gente tenta trabalhar com parâmetro real. E uma das coisas interessantes é a gente tentar aprender as estratégias de comunicação desses caras. Entendeu? Essa É, estratégia de persuasão desses caras. Porque, assim, quando a gente maravilha. fala do óbvio, os alunos ficam assim: porra, mas professor, você avalia um ombro só assim? Sim. Você avalia uma lombar assim? Isso. Então, assim, a lombar eu vou avaliar, eu penso assim, pô, a dor está abaixo do joelho, está acima do joelho. A dor está em queimação, pontada, agulhada, formigamento, ou é uma dor mais com sensação de rigidez, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o básico. Só que esse básico, hoje, está sendo um diferencial. Por quê? Porque a galera começou a florear tanto em cima disso, que aí o pessoal não entende mecanismo de dor musculoesquelética, o pessoal não entende teste provocativo, o pessoal não entende raciocínio diagnóstico, e aí eles falam assim: não, você não vai avaliar o paciente se você não souber isso. Não adianta. É que nem a gente falou da dor discogênica. Tem uma série de sinais e sintomas que vão te levar a pensar que o paciente tem uma dor discogênica. Beleza. Exclui tudo isso, exclui outras possibilidades, avalia o mecanismo de dor, faz o diagnóstico diferencial, aí você vai começar a entender o que está acontecendo. Aí, quando você propor uma intervenção e um prognóstico, vai fazer sentido. E aí, quando você explicar isso para o paciente, ele vai fazer assim: nossa, eu devia ter vindo aqui antes. Nossa, mas não sei o quê. Mas você está sendo. Você tá, que diferencial é esse? Você está É, É o fazendo diferencial do óbvio, lá. É o diferencial do óbvio. exato. mas o Esse é meu medo, cara. Onde a gente chegou com a fisioterapia, com a osteopatia e com a quiropraxia? A é, gente voou longe e a gente parece que não tá afim de voltar, cara. eu acho que a gente tem que fazer aula de teatro. É outra coisa. Acho que tem que ter a cadeira de teatro, sabe? Porque, cara, não dá. Eu, tipo assim, é uma coisa que você vê uma dificuldade enorme. Isso a gente vê todo dia. O aluno ele tem dificuldade de interpretar uma coisa simples que é a sensibilidade e especificidade. Velho, parece que dá um nó na cabeça dos caras, que é um negócio assim que, Ô, Du, cara, quando você entendeu sensibilidade, especificidade, confiabilidade, likelihood ratio, o que aconteceu com a sua prática? Cara do céu, a minha prática, primeiro, ela ficou mais seletiva, né? É aquilo que a gente conversou já. Eu simplesmente enxuguei a minha avaliação e ela ficou muito mais seletiva. Eu uso 3, 4 testes clínicos para avaliar a condição. Não tenho que fazer 20, né? Não tenho mais que fazer 30. Vamos avaliar ombro, meu irmão. Tem 300 testes de ombro para fazer. Na hora que a gente vem para esses valores de acurácia diagnóstica, cai para 5. é, exato, Isso é exato. enxugar a clínica, né? Tirar o ruído da clínica. É isso. E aí, cara, eu sou muito grato à ciência por isso, tá? Porque me ajudou demais. A Quando gente você avalia encontra melhor, os né? testes, Avalia os melhor. valores de sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança que tem bom desempenho, e você começa a trabalhar com essas coisas que têm maior confiabilidade, é o que você falou, você sai daquele negócio com 825 testes para um negócio assim, cara, eu preciso fazer 3, 4 testes. É Para isso. essa condição, 2, 3 testes para essa condição. É exatamente isso. Aí, assim, deu positivo, a probabilidade de ser isso. Deu negativo, não é isso, é outra coisa. Exato. A outra coisa, como é que ela é? Ah, o teste para outra coisa é esse aqui. E aí, é se jogar com o negócio que muda tudo. Vai ficando Aí você mais tem, fácil fazer diagnóstico diferencial também. Fica mais rápido fazer diagnóstico as diferencial, né? pessoas não.
O aluno não sabe o que é um diagnóstico diferencial, até hoje. Meu Deus. Uma pergunta que eu faço para vocês. Por quê? E eu passei por isso, acho que vocês também passaram por isso. Por que que dentro da sala de aula, de terapia manual, de osteopatia, de quiropraxia, tem uma confusão na hora de ensinar teste de palpação de movimento, de motion palpation, com teste provocativo? E na maioria das vezes, a gente vê que o professor dessas disciplinas começa a falar que teste de palpação de movimento consegue identificar qual é o tecido que está lesado. É. De onde veio essa informação? Eu queria saber aonde que a gente errou, algum tempo atrás, que a gente começou a acreditar que um teste de Gillette avalia uma dor nociceptiva sacroiliaca. Você fala, cara, ele não foi proposto para isso. Mas você percebe assim, esse erro vocês já não viram dentro de sala de aula? E aí, quando você fala o contrário, os alunos ficam assim: não, mas o professor tal falou que esse teste aqui não verifica dor nociceptiva articular, não dá. Ele não foi desenhado para isso. Aonde que você acha que a gente errou nisso, Du? Onde que foi o erro? Cara, eu acho que o erro tá na base fundamentalista do negócio. Então, o erro tá em não conhecer a ciência de fato ali mesmo. Por exemplo, o que o Léo citou aqui, não conhece sensibilidade, especificidade, as razões de probabilidade, o capa de confiança. Cara, se você não entender isso, vai ficar difícil de fato você separar a informação ali. Começa por aí, base fundamentalista do negócio. E quando eu falo de base fundamentalista, você deu um super exemplo aqui. O cara não conhece o básico, que é entender para que que os testes servem. Isso, Para que que o teste serve? O que que ele se propõe a fazer? Qual é o propósito do teste? Beleza, ele se propõe a fazer isso. Só que não, cara, a galera tá fazendo teste de gravidez em homem, velho. é isso. É isso. É isso aí. Se bobear, Aí vai achar coisa. Ainda vai dar positivo. Né? Não gêmeos. vai, Gêmeos. não vai achar de mais ou vai achar de menos, né? Exato. Ô, Eu Du, acho, eu acho que o que rola, de verdade, vou falar isso aqui, vai ser chato, vão bater em mim, mas eu acho que o negócio chama é preguiça mesmo. tem Sabe isso. por quê? Eu vou falar uma coisa com sinceridade para vocês. É, é um negócio chato do caralho você fazer o mesmo teste todo dia. Porque é uma rotina que você entra. É assim, se o seu paciente chega com dor lombar, você tem que fazer aquela quantidade de teste específico para diferenciar aquela dor. E não tem pra onde correr, negão. É aquilo ali, você vai fazer aquilo todo dia. Não tem jeito. Porque é o que eu falo, o outlier, ele não aparece todo dia no seu consultório. O que aparece todo dia no seu consultório é aquele padrãozinho. E o Exato. padrão, ele te obriga a fazer a mesma coisa todo dia de teste. Vai fazer. Quantas vezes por dia você faz um laser? Exato, cara. Ô, Léo, obrigado, viu, Léo? Ó, muito obrigado, cara. Todo Nossa, você não paciente com tem dor lombar que noção. chega no seu Você não tem consultório, você faz noção um do laser. alívio do meu coração, Léo. Ouvir um negócio desse, sabe por quê? Em sala de aula, eu uso muito a frase, cara. Eu falo isso em todos os meus cursos, cara. E que o meu curso ele é pautado em avaliação. Começa por aí, né? Então, eu prezo muito por esse momento do curso. Porque ensinar a manipular, meu irmão, ensinar a manipular, qualquer um ensina. Vamos falar a Exato, verdade. exato. Na boa, qualquer um ensina. Agora, montar o quebra-cabeça não é qualquer um que ensina. É aquela E história, né? aí, exatamente, É um parafuso que você tem que aí a gente tem apertar. aquela frase, que eu uso a frase, né, que eu falando que você deu um alívio no meu coração, que eu uso muito a frase. A galera fica me olhando, mano. Os caras ficam me olhando, falam, mas não é possível, cara. A frase é a seguinte, cara. Quando a sua avaliação ficar chata ao ponto dela ser insuportável, você atingiu o ápice. Muito boa, muito boa. É É isso. É isso. assim, é isso que eu falo em sala de aula. A galera fica me olhando, eles acham que eles não entendem, eles fica me olhando, fica me olhando para cá, olha para lá, eles não sabem o que O faz paciente, com isso. ó, eu vou falar uma coisa para você. O paciente chega com dor lombopélvica, e aí eu faço aquela parte da anamnese e tal, palpo ele ali em pé, para encontrar pontos que geram dor, irradiado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou lá, vou começar meus testes. Eu falo assim, senta aqui, faça um slump. Deita aqui.
Laseg ativo, Laseg negativo. Aí eu já emendo no cluster de Lasnet. Aí, a hora que o paciente vira ventral para eu terminar o cluster, eu já faço o pack das vértebras. Exato. Cara, é todo dia. É a sequência. Eu vou fazendo assim. E aí, quando ele tá ali de dorsal, que eu vou fazer o cluster de Lasnet, eu já for ali, já testo o tornozelo, o joelho, a cabeça da fíbula, já faço a coxa femoral, o cluster de Lasnet e vou subindo. É todo dia a mesma coisa. Então, assim, é chato pra caralho. É insuportável. Você sabe o que que o profissional quer? Ele quer ser mágico. Ele quer dar show. Ele quer que o paciente chegue assim, eu tô 4 dias empenado aqui, não sei o quê. O cara, pera aí que eu vou dar um jeito. Tá, opa, tô zerado, moleque. Ele quer isso. Ele quer lacrar. A verdade é essa, ele quer lacrar. E aí, meu amigo, não adianta a gente falar de ciência, de sensibilidade, especificidade, que o cara não quer esse trabalho chato do caralho todo dia. Ele não quer. E você sabe uma coisa que é engraçada, Léo? A gente faz o podcast com vários nomes da fisioterapia que são referências para a gente. Então a gente chamou o Du por causa disso, a gente chamou. Tem um monte de episódio aí, nós estamos já na terceira temporada, tem uma galera que a gente conversou: David Putter, Pierre Lermite, Tem 20 episódios já. Palmiro. E aí o que acontece? Você vai conversando com esses caras, e esses caras têm também curso pra cacete, estudaram coisa pra caramba, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem uma bagagem muitas vezes até maior que as nossas três juntas. E os caras falam assim: não, mas eu faço simples, mas eu faço o básico. E eu falo: caralho, por que que ninguém escuta esses caras? E aí a gente está tentando, numa outra geração, falar a mesma coisa. Gente, vamos fazer o básico, vamos fazer o simples, vamos fazer não sei o quê. Para de inventar a roda. E os caras querem inventar a roda de novo. E aí você pega os grandes nomes da profissão, eles estão fazendo o básico. E a gente quer inventar coisa. Ô, Du, deixa eu te perguntar mais um negócio do artigo aqui que você trouxe. Para você, qual seria o futuro ideal para o diagnóstico e tratamento da dor discogênica? O que você acha que a gente tem que fazer? Pesquisar mais para o diagnóstico diferencial ou excluir pelo tratamento? O que você acha que seria o caminho, tipo, o futuro ideal? Agora você é o chefe da pesquisa. Para onde você direcionaria a pesquisa da dor discogênica agora? Cara, excelente pergunta, cara. Excelente pergunta, porque tem várias questões para ser respondida. E vão desde biomarcadores, por exemplo, que pode estar atuando no local ali, é, da fisiopatologia, vai desde estudos de base mesmo, estudos básicos, de ciência básica, até chegar nos estudos de análise de imagem, cara. Nós estamos numa área, Léo, de fato falta conhecimento, cara. Não é que falta conhecimento no sentido de a gente não saber o que está lidando, mas assim, a gente precisa de tentar clarear melhor isso, sabe? E eu acho que a ciência no futuro pode desvendar esse mistério para nós aqui da dor discogênica, que iria ajudar muito a gente abrir uma caixinha, igual a gente abriu a caixinha da dor lombar específica, da hérnia de disco, do paciente com estenose, alocar o paciente na caixinha. Quando eu falo caixinha, pessoal, entendam como as caixinhas do TBC, por exemplo, Treatment Based Ação, Classification, né? e coloca o paciente nas caixinhas. Então, abrir essa caixinha da dor discogênica e elucidar melhor essa caixinha ia ajudar muito a gente a alavancar o tratamento. Seria mais rápido, por exemplo, do que ficar excluindo, tentar trabalhando hipótese para cá, hipótese para lá, uma, duas, três, quatro, cinco, 10 consultas, a gente ainda não entendeu o que está acontecendo com o paciente, entende? Então, eu acho que isso iria nos ajudar bastante. Então, faltam estudos ainda na base de ciências básicas e faltam também estudos de ciências clínicas, né? Que é o atendimento do paciente, ensaios randomizados, por exemplo. Tá faltando muito estudo nessa área. Então, eu gostaria, no futuro, a ciência pudesse nos presentear com esse entendimento, né? Um entendimento da ciência básica, o porquê que acontece, qual é o mecanismo que acontece, o porquê que o paciente tem esses biomarcadores, por que ele sente dor e o outro não sente. Nós já temos muito entendimento sobre isso, mas para dor discogênica ainda não. Para dor Ah, discogênica ainda não. Falta muito estudo para dor discogênica. Então eu gostaria muito que ela pudesse nos clarear isso, sabe? É isso, respondi, Léo. respondeu. Boa, tava tomando uma aguinha aqui. Então vou fechar o artigo. Quer falar mais alguma coisa do artigo? Eu gostei bastante, viu? Não, não, não. Do artigo tá tranquilo, já abordamos tudo. Tá bom, né? Ô, Du, seguinte, cara, nós temos uma pergunta e o Léo caiu, mas ele vai voltar já já.
Nós temos uma pergunta aqui que a gente faz nessa hora do podcast, que é a seguinte. A gente sabe que, por exemplo, se você manda uma mensagem de WhatsApp para 1 milhão de pessoas, ela não chega. E não é todo mundo que abre. Se você manda um e-mail, não é todo mundo que abre. Então é o seguinte, eu queria colocar uma situação ideal para você aqui, ó. Você vai mandar uma mensagem agora, por e-mail, por WhatsApp, por SMS, e essa mensagem vai ser lida. Então, todos os profissionais que trabalham com reabilitação, fisioterapeutas, osteopatas, quiropratas, todos eles vão conseguir ler essa mensagem. Qual seria a mensagem do Eduardo Miranda se 100% dos profissionais de reabilitação que trabalham com terapia manual pudessem ler? O que você falaria para todos eles agora? Cara, rapaz, eu acho que eu falaria. Eu acho que eu falaria, cara, que nós profissionais da saúde, no negócio falou no contexto geral, né, Léo? No geral, para todos, né? Cara, nós somos, mesmo se a gente saber, talvez, mesmo sem tomar consciência, nós somos a esperança de alguém, irmão. É isso. E a mensagem é pra gente não desistir, não desista. Segue em frente, segue estudando, segue criticando, segue debatendo, segue discutindo, igual a gente está fazendo aqui nesse podcast maravilhoso. Tá? Só segue em frente. Acho que a nossa missão é muito grande. Não desista, né? Vai dar certo. Exato. E né, não desiste, vai dar certo. Porque Segue em frente. essa brincadeira, cada um aqui tem 25 anos, né? Então acho que a gente conhece um pouquinho, né? Pois é, irmão. Pois é, são exatamente nessa brincadeirinha já se passaram 25 anos. vinte A e gente cinco já, anos. já rodou um pouquinho, né? Exato, exato. Léo, É. agora é contigo, Léo. É aquela pergunta que tem até contabilidade, Du. Você vai ver, Maravilhosa. Du. Ó, vamos ver aqui. Hoje é o sexto episódio, hoje completa 20 episódios, né? A gente tem aqui uma estatística que é assim, todo final de podcast a gente faz uma pergunta e faz a contabilidade. Nós já temos 13 votos a favor desse campeão disparado número um na parada de sucesso da ciência, ou da pseudociência. E aí o resto está diluído. E a pergunta é, qual é a sua pseudociência favorita? Meu Jesus, velho. Agora eu quero ver. Mas é a favorita que usa no consultório? Não. É a sua Porque pseudociência agora não favorita, que tem, porque você aí no usa, consultório que não você tem gosta de pseudociência. ver. Aí não existe isso É, aqui. é a que você gosta, é a que você gosta de dar gargalhada quando vê, entendeu? Ah, ok, entendi. Entendi. Porque de consultório não tem. É zero, zero chance. Zero, não tem a mínima chance. Agora, É, que eu dou risada, cara, que eu dou gargalhada de ver. Ah, cara, pode citar mais de uma? Claro, ué, fica à vontade. pode. Aqui é livre. Cara, eu dou risada daquelas que gostam de enfiar canudo no toba dos outros, né? É impressionante. O ozônio, o enema de café, isso aí eu dou É, risada até. Ah, Eu falo, mano, como é que pode, velho? Como é, é que pode querer tratar os outros enfiando canudo na onde não devia, né, velho? Eu não fico de é cara uma com um negócio figura desse. Eu pelo dou rabo risada do outro, né? demais. É, pimenta no cu dos outros é refresco, né, irmão? Então A velha história, né? você sabe que tem uma Puta, tal de hidrocolonoterapia agora, que o cara enfia o jato lá e dá uma lavada, o negócio diz que é ô louco, tá pra melhor que o quê? Pra tirar ozônio. materiais pesados? Isso aí deve ser, né? Deve ser, sei lá, velho. Mas a ozônio anal aí, ela tem dois Ah. votos, tá? É? Mas você É, sabe quem é a campeã do Quem? chuta? chuta. Todo mundo gosta de fazer. Você vê um monte de gente marcado dela. Porra, irmão, é a ventosa, né? Exato. Essa aí não tem acordo. Ela Você ela é a sabe? campeã disparada. Não, e é engraçado que a galera Caralho. vai falar e fica meio assim, ah, mas sei lá. E tem uns que falam assim, não, é ventosa é uma bosta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu não sei por que a galera ainda insiste nisso, cara. Tem curso ainda, irmão. Tem Porque curso. você não Tem recebe, gente dando aula disso aí. e você recebe os pacientes tudo marcado com essa parada. Bizarro, cara. Fala, mas o que que é Ó, essa chupada que você tem aqui?
Aí eu fiz Tu Eu gosto ventosa. assiste, muito, ô Léo, eu gosto assiste o muito daquele episódio com o memezinho. Kimberly, Sabe que o aquele Kimberly memezinho que trouxe. aparece a fotinha da evolução humana? Sim, Ah, Que aparece, sabe aquela fotinha? Aí tem o finalzinho, o cara olhando para trás, né? volta que deu merda. Voltando. É, falou, vamos voltar que deu merda, né? O último, né? Eu adoro esse memezinho, cara. Mas é o que a gente falou. É isso, Volta, irmão. volta pro básico. É isso. ó, tu assiste o episódio com o Kimberly, que ele trouxe pra gente um artigo sobre ventosa. Cara, é show, velho. Lá na, Espetacular o artigo. É espetacular o artigo. lá na Federal do Rio Grande do Norte, eles têm um grupo de pesquisa de dor lombar que eles estudaram ventosa e dor lombar. Fizeram ensaio clínico randomizado controlado. Meu Deus. Espetáculo a metodologia do artigo. É um 7 na Pedro, se eu não me engano. Ah, Então, assim, não tem o que falar. 7 na Pedro para dor lombar crônica com ventosa. E adivinha o que que deu, Du? nada, ué. Deu porra nenhuma. O que que Ué, deu? você Deu já merda nem, nenhuma. nem precisava, né? Nem precisava. Não. Não, Quem foi perder tempo com isso? e Ninguém, pros ninguém haters tá ainda, não, louco? mas ele fez um chão de ventosa. Ah, mas o chão de ventosa realmente, cara, quando você vai ler o chão da ventosa, os caras foram geniais. Porque os caras assim, pô, a ventosa tem que dar sucção, né, pra você Sim, tem que ter sentir. pressão. É. Aí o que que os caras fizeram? Os caras pegaram os copinhos da ventosa no chão e fizeram furinho na ventosa para ela perder a sucção. Aí o cara falou assim: não, mas aí se perder a sucção, o cara vai sentir que descolou a ventosa. Aí os caras, não, nós vamos colar a ventosa com a fita. Dupla face. Tanto o Chan quanto o grupo controle, para ficar a sensação dela estar colada. E aí Ah, fizeram o teste para ver se os caras sabiam se estava no Chan ou estava no grupo de intervenção. Era uma Cara, pergunta do estudo. E os caras não sabiam que estava no grupo. 50-50. Metade dos caras que estavam na intervenção achavam que estava fazendo chã. E metade dos caras que já estavam no chão achavam que estava fazendo intervenção. Ou seja, o cara, cegamento foi completo, velho. foi maravilhoso. Então, e aí, a gente que já sabe, fala assim, pô, o que que vai dar isso aí? Porra nenhuma, não preciso Porra ler. nenhuma. Mas o que acontece? E a galera continua dando aula disso. É, é isso. É, meu irmão. Deu ruim. Vamos voltar para trás. Ô, Du, ó, eu queria te agradecer demais por esse papo aqui. O Du é um cara sensacional. Galera, mais uma vez, sigam @dr.eduardo Miranda. Vocês vão gostar muito do que ele faz e gostar do Caos, né? Também, que é o Caos está instalado no Instagram dele ali todos os dias. Então, Du, queria te agradecer demais por esse papo aí. A gente se conhece faz muitos anos, desde 2005 a gente se conhece, então são É quase verdade. 20 anos que a gente se conhece aí. Então, queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade aí de gravar com a gente, de trazer todo esse conhecimento seu aí, compartilhar com a gente aqui. E pode fazer suas considerações finais aí. Cara, obrigado a vocês pelo convite, né? Obrigado, Léo, pela amizade. Aqui, um prazer conhecer o outro Léo, né? Que eu não conhecia ainda. A gente nunca tinha conversado. E, cara, 20 anos de amizade, é muito massa isso, né, cara? É muito massa, né? As memórias que eu tenho da gente é sempre muito boa. Sempre que a gente bate papo, a gente dá risada, a gente se diverte. Eu aprendo muito contigo sempre. E aí, seguimos em frente, né, Léo? Vamos levar a mensagem pra galera sem desistir, né? Igual eu deixei a mensagem aqui, só segue, né, cara? A gente tá aqui falando de ciência há mais de 10 anos e outros antes da gente também vieram falando de ciência, também ficaram uma vida fazendo isso. E a gente só tem que perpetuar o conhecimento. Acho que ficar esse conhecimento pra gente é muito pouco, né, irmão? A gente precisa passar isso pra frente, né? Ah, então, Conhecimento não é nosso, né? é Conhecimento exatamente. Ele não é a nosso, a gente gente que se está beneficia do que a gente faz. utilizando ele. É isso aí. Eu Cara, quero agradecer a todos vocês e também a galera que vai escutar a gente aqui até o final. Ah, Boa. obrigado aí pela audiência, né? O pessoal escuta a gente no banheiro, no carro, em tudo que é lugar, Du. Então, nós estamos chegando em tudo que é canto. A gente, eu vou no banheiro, pego a estrada, escuto vocês. Bora, não interessa. Vai escutando que tem coisa interessante e tem umas piadas ruins no meio. Mas, é bom, bom demais ter um cara da quiropraxia que vem justamente trazendo ciência para a quiropraxia, porque eu acho que a quiropraxia sofre mais da pseudociência do que a osteopatia hoje. Porque essa coisa da manipulação de alta velocidade, ela realmente ela vem com muito misticismo, ela vem com muito floreio, e é uma coisa que precisa ser modificada, né? Então, assim, parabéns pelo que você está fazendo, parabéns pela coragem de enfrentar o establishment da profissão, que é pesado mesmo, né?
E vamos conversar sobre a gente montar o teatro de manipulação, que eu acho que é importante, a gente montar aquela empresa de faxina pelado, acho que. Aí vai dar jogo, vai dar jogo. Sucesso. Mas eu queria mesmo que você admitisse que no fim mesmo você dá aquela estaladinha na cervical e na lombar dos dois lados, que é para garantir que está bem manipulado. Faltou essa, faltou essa. Deixa eu contar uma história antes da gente fechar aqui. Em 2008, eu conheci um osteopata francês, o cara já tinha 40 anos de profissão, o Roberto Erronot. Não sei nem se ele está vivo ainda. Era um senhorzinho, 1,50 m. Ele dava técnicas reflexas em osteopatia. Ele lá avaliando, não sei o quê. Aí ele botava o paciente deitado, olhava e disse, não, a disfunção está em L5. Tá. Aí botava o paciente de lado, ia lá e... Aí ele parava assim, não passou. É, tá do outro lado, vira pro outro lado. Eu ia lá do outro lado e pá, agora passou. Assim, se você manipular do lado não der certo, manipula do outro, que tá do outro lado. É certeza. Galera, Aí funciona, aí funciona. aí é certeza. Ó, queria agradecer mais uma vez ao Du. Valeu. Tamo junto. Obrigado, Léo. Obrigado, Du. Valeu, irmão. Tamo Até junto Tchau, sempre. galera. Tamo junto. mais. Tamo junto. Abraço a todos aí.